Filhos do amor de Deus, aprendem a santidade. O texto que nós vamos ler para meditar nesta noite, sob a orientação do Espírito do Senhor, se encontra no capítulo 4 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 4 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Iremos ler do versículo 1 até o versículo número 5. Os pregadores responsáveis a Deus. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humanos. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá seu louvor da parte de Deus. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Nos parece que esse texto está faltando um contexto. Parece que Paulo não começou a falar aqui desse assunto. Ele estava falando anteriormente dos homens se orgulharem daquilo que são. A sabedoria humana sem valor. Versículo 18 em diante. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria estultícia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Aqui está o contexto. Assim, pois, agora tem sentido. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. É assim que Deus quer que os homens nos vejam, como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus, despojados de toda a nossa vaidade, de todo o nosso eu, para ser um instrumento de bênção nas mãos do Senhor. Paulo substitui nesse texto o termo grego comum, diakonos. É um termo mais técnico. E ele usa um vocábulo grego, uperetes, que é um texto mais abrangente, que significa qualquer pessoa que serve subordinadamente a outra pessoa. Seja um servo, seja um assistente,
seja um ajudante, seja um escravo. Esta palavra uperetes simboliza quem serve de uma maneira geral, voluntária e prontamente. Que os homens nos considerem como ministro de Cristo, dispenseiro dos mistérios de Deus. Aplica esse termo grego a qualquer tipo de serviço em que esteja envolvido a palavra de Deus e a obra de Deus. Mediante o uso desse vocábulo, o apóstolo Paulo, então, assume a sua correta relação com Deus como servo de Cristo. E coloca nós todos, como cristãos, também numa relação correta em nossa relação, em nossa posição de Deus, perante Deus como servo de Cristo. Note que Paulo, no contexto, ele não se exalta a si mesmo. E ele nem se exige ser respeitado devido a seus próprios méritos. Embora Paulo algumas vezes usou dizer em sua defesa os méritos que ele possuía por nascimento, como cidadão romano, e outros títulos que as pessoas compravam, e Paulo os tinha por nascimento. E ele então não arrogou essas qualidades pessoais. Note bem o versículo 18: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria estultiça deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Não obstante o fato de sermos verdadeiros ministros da palavra de Deus, verdadeiros ministros e dispenseiros dos mistérios de Deus, isso nos coloca numa posição muito importante, como servos do Senhor. É a proposição que nós também privilegiadamente ocupamos hoje como ministro de Cristo. E Paulo coloca aqui todos os cristãos, não alguém especificamente, não alguém ordenado para isso, para ser ministro, não alguém que se preparou teologicamente para isto, mas Paulo aqui coloca todos nós como dispenseiros dos mistérios de Deus, como ministros de Cristo Jesus. Hoje, nós somos também como ministros de Cristo, e que os homens nos considerem como tais. Ministro de Cristo é a nossa autoridade como cristãos nesse mundo. Mas Paulo usa uma outra palavra para descrever também o nosso trabalho para Deus: despenseiros. Assim, pois, importa que os homens considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Aqui Paulo usa uma outra palavra para descrever a nossa atividade como cristãos: despenseiros, que é a tradução do vocábulo grego oikonomos. Essa palavra oikonomos, ela é constituída de dois termos: oikos, que significa casa, e nemos, que significa distribuir. Dispenseiros, que indica alguém que tinha por função controlar uma casa,
que eram os dispenseiros que eram contratados para controlarem o dispêndio de uma família, que hoje chamaríamos de contador, quem sabe? Dispenseiros dos mistérios de Deus. O controlador, o distribuidor dos gastos de uma casa, dispenseiro, a compras dos seus superiores, a distribuição dos bens dados a alguém, era controlado pelos dispenseiros. A palavra despenseiro significa a pessoa que toma conta da despensa. Literalmente, a palavra despenseiro significa a pessoa que toma conta da despensa. A despesa é a repartição, ou a despensa é a repartição da casa onde nós guardamos os mantimentos. Não é verdade? Todo mundo tem em sua casa a despensa aonde se guarda os seus mantimentos, os suprimentos diários de uma casa. Significa, portanto, que os ministros de Cristo são os encarregados da despensa de Deus. São aqueles que distribuem o mantimento de Deus da sua despensa. São os que levam e distribuem os dons da graça de Deus ao mundo. Dispenseiros são os que anunciam o Evangelho, que anunciam a palavra de Deus, que Paulo diz, sobre mim esta obrigação de pregar. Dispenseiro são os que anunciam a paz de Cristo. Dispenseiros são os que pregam o amor de Deus, a ação graciosa da pessoa de Jesus Cristo. Somos dispenseiros dos mistérios de Deus. Dispenseiros são também aqueles que reanimam os oprimidos, aqueles que consolam os enlutados. Dispenseiros são aqueles que fortalecem os fracos, são aqueles que encorajam os que têm medo. Os dispenseiros são os que dispensam o seu cuidado, a distribuição da graça de Deus ao mundo carente de Deus, da verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós somos os dispenseiros dessa missão no mundo, que os homens considerem como ministros de Cristo. Aqueles que são voluntariamente servindo ao Senhor, porque para isto foram escolhidos por Deus. Os cristãos são dispenseiros do Senhor, aquele que toma conta da despensa de Deus, cuja despensa está sempre superlotada de bênçãos, de alegrias e vitórias, e que nós, como cristãos e despenseiros, temos a obrigação e o dever de distribuir isto ao mundo. É o que estão fazendo? Num culto a Deus, no templo, aprendendo as coisas de Deus, para que depois de nós adorarmos o Senhor aqui, saímos daqui como despenseiros, distribuindo as bênçãos que aqui recebemos da despensa de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A despensa de Deus está sempre bem surtida com o fruto do amor. E Paulo diz: o amor
O fruto do amor, do Espírito é amor, é paz, é alegria, é bondade, é longanimidade, é benignidade, é mansidão, é fidelidade, é domínio próprio. Nós somos dispenseiros dessa dispensa de Deus que distribui as bênçãos para o mundo, e nós somos esses dispenseiros que cuidamos da dispensa de Deus, sempre cheia de bênçãos, que nós usufruímos, mas que temos também distribuir para as outras pessoas. A dispensa de Deus está repleta de alimentos espirituais. Deus prepara para os homens, Deus em Cristo Jesus, por São Paulo em Filipenses, Deus em Cristo Jesus supre cada uma das nossas necessidades. E nós somos muito necessitados. E se nós somos necessitados, imagina o mundo aí fora. E nós temos todo o material da dispensa de que é sempre surtida, oferecer ao mundo e tornar esse mundo melhor. É sua responsabilidade, é também minha responsabilidade. Mas, esse ser ministro do Senhor e ser dispenseiro de Deus, isso também resulta em fidelidade. No cumprimento dessa missão que Deus colocou como servo dele, uma responsabilidade. O versículo 2 diz: ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros, e colocariam também que dos ministros do Senhor, que cada um deles seja encontrado fiel. A expressão encontrado nos dá a entender que um dia nós vamos prestar contas a Deus dessa dispensa de Deus que estava sob o nosso cuidado para dispensar bênçãos aos outros e que nós escondemos. Nós encolhemos nossas mãos, que não fizemos nada quando tinha nas mãos a riqueza de Deus oferecer esse mundo que está perecendo cada dia e chafurdando no pecado e na miséria. O versículo diz: ora, além disso, nós vamos prestar contas a Deus um dia por aquilo que Deus colocou em nossas mãos, à disposição de distribuirmos a mão cheia para o mundo, e não fizemos isso. A grande exigência básica para o ofício do dispenseiro é a fidelidade. Deus não usa ninguém se não ser fiel. Deus não usa e nem abençoa o crente que é infiel. É lamentável, meus irmãos, que a gente vê isso que está acontecendo muito sempre na vida da igreja. Cristãos que não são fiéis. Não são pessoas fiéis como cristão na igreja, nos seus compromissos com a igreja, nos seus compromissos com o início da palavra de Deus, no seu compromisso como despenseiro dos mistérios de Deus, como chefe de família, como mãe de família, como jovem, como adolescente, como criança, como responsável num trabalho como seu patrão, na vida profissional. Muito nós esquecemos de ser fiéis, e Deus não tolera a infidelidade, que requer de cada um que seja fiel a Deus. Sendo ele servo, o dispenseiro deve ser fiel para com o seu Senhor. Não deve mostrar-se negligente ao distribuir o que se encontra na dispensa de Deus à nossa disposição, que nos concedeu pela sua palavra para fazermos isso, sem adulterar os produtos que Deus coloca em nossas mãos a distribuir o mundo, sem substituí-lo. Hoje há grandes mensageiros
na televisão, nas igrejas, apresentando para a igreja, para o mundo, um produto adulterado, ou falsificado, ou substituindo a palavra de Deus viva e eficaz, que é mais penetrante que a espada de dois gumes, que tem sido substituída por mensagem mais água com açúcar, uma mensagem que não vai escandalizar um irmão, que não vai deixar o irmão não tão à vontade. Nós, como dispenseiros dos mistérios de Deus, como ministros de Deus, nós temos que pregar a palavra como ela é, doa a quem doer. E só tem validade se pregar na sua intensidade, sem ser adulterada e sem ser substituída por qualquer outra coisa. Servir fielmente aos interesses do Senhor, aos interesses de Deus, o dono da dispensa. E o dono da dispensa é Deus. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Como é que as pessoas com quem você convive no trabalho, na escola, em casa, na vizinhança, como você é considerado? Como você é visto? Importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros, dono, acessível a nós, a dispensa de tantas bênçãos que Deus tem para conceder ao mundo. E cabe a você e cabe a mim dispensar aos outros em nosso dia a dia, ao tomar as conduções para o trabalho, ao enfrentar a nossa escola, a enfrentar as pessoas do cada dia, mesmo em meio a toda sorte de problemas. Só nós temos elementos da dispensa de Deus que pode transformar esse mundo e trazer bênção e vitória a este mundo tão mau em que nós vivemos. Assim, pois, importa que os homens considerem como ministros de Cristo, dispenseiros dos mistérios de Deus, nos considerem como ministros e dispenseiros dos mistérios de Deus. E além disso, o que se requer do dispenseiro de Deus, que é você, que sou eu, que cada um deles seja encontrado fiel na hora que for julgado perante o Senhor. Que Deus os abençoe. Amém. Irmãos, que a paz de Deus, que exceda toda a compreensão humana, guarde nossos corações e mentes firmados no Senhor Jesus Cristo, e a bênção de Deus eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, repousa sobre nós e sobre todo o povo de Deus em toda a face da terra, hoje e por todo sempre. Amém.